Comemorar o Natal, meus irmãos, é sempre um momento especial na nossa vida, pois relembramos o nascimento do nosso Salvador. E sempre que relembramos o nascimento de Jesus, vem-nos ao coração o relato dos evangelhos a respeito do seu nascimento. Então eu quero ler com vocês no capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então é maravilhoso quando a gente lê esse texto e somos então informados do nascimento de Jesus. Ele fora prometido por Deus desde o jardim do Éden, após a queda do primeiro casal, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram em pecado. Então, desde o jardim do Éden, Deus prometera o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele foi prometido nas seguintes palavras: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então Deus estava falando de um descendente vindo da mulher, que lutaria e derrotaria o poder do mal. E nós sabemos que é Jesus, nascido de uma virgem,
a Virgem Maria. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E eu fico imaginando como deveria ter sido muito lindo aquele coro angelical. Enquanto os pastores estavam ali, guardando as suas ovelhas, aparece-lhes então um anjo e lhes diz: olha, nasceu hoje. Deus hoje cumpriu a sua promessa de enviar o Salvador. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E então eles puderam presenciar uma cantata especial, né? Um grande coro celestial. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Irmãos, isto é maravilhoso, porque Deus, Ele revelou a sua graça e a sua misericórdia para com a humanidade. Ele quis bem, Ele quer bem ao ser humano. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não tem prazer na perdição de ninguém. A palavra de Deus diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus pecados para serem salvos. Não há como ser salvo sem arrependimento dos pecados. Não há como ser salvo sem o perdão de Deus. Então é preciso que haja arrependimento e é preciso que haja entrega da nossa vida a Cristo. E Ele veio para nos salvar. Então, a honra e a glória pertencem a Deus como Salvador nosso. Estávamos perdidos, mas Deus nos amou e enviou seu Filho para nos salvar. E estes pastores, então, eles vão seguir até Belém e vão encontrar José, Maria e o menino Jesus deitado numa manjedoura, tal como o anjo anunciara. E o interessante é que eles, entre si, conversam, dizendo: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos mostrou. Então eles vão ver exatamente como o anjo lhes havia anunciado. O Senhor mostrou a eles. Como hoje Deus também tem se mostrado Salvador a todos nós. Deus tem revelado a sua salvação em Cristo para todas as pessoas. Mas é preciso ir a Cristo, fazer como os pastores fizeram, ir a Belém, ver o menino, estar ali onde estava Jesus. Eles fizeram isso, no sentido, foram lá presenciar os acontecimentos que lhes foram mostrados. Mas hoje, pela fé, nós precisamos ir ao de antemão, vem ao encontro. Nós só podemos ir a Cristo porque Ele veio a nós. Mas é preciso que tenhamos arrependimento e peçamos perdão dos nossos pecados e entreguemos a nossa vida a Ele. Ele disse que aquele que vai a Ele, Ele não rejeita. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quantos anos de vida você já viveu até agora? Durante todos esses anos de vida, tempo e oportunidade que Deus tem te dado, pelo menos a partir do momento em que você tem tido consciência de si mesmo ou de si mesma, para reconhecer que é pecador ou pecadora,
e que o seu destino como pecador e pecadora não é o céu. Mas Deus tem te dado uma oportunidade de conhecer a Cristo, caminho, verdade e vida, que te conduz a Ele, para te perdoar, para te salvar e para te conduzir pelo Espírito Santo, porque sozinhos nós não damos conta de viver para Jesus. Não damos conta de viver para Jesus sozinhos, nós precisamos do auxílio de Deus, e por isso Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiar em toda a verdade, nos ensiná-la, e nos fortalecer, e nos capacitar, e nos ajudar a andar com Jesus e a viver para Jesus, e viver para Deus. Então, os pastores, eles se apressaram em ir para Jesus. Você tem reconhecido a urgência na sua vida de ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus? Ou você não se importa com isso? Ou isso não faz sentido para a sua vida? No capítulo 53 do profeta Isaías, nos mostra o persistente amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo em dar a sua vida por nós. Ele foi ferido, ele foi grandemente maltratado ou esmagado por causa dos nossos pecados, e isso foi feito com a própria anuência de Deus, por amor a cada um de nós, para nos perdoar, para nos salvar. E aí vem a pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu nele? E a quem se manifestou o poder do Senhor? Independente de quem creu ou não creu, de quem se dispôs ou não a recebê-lo e a segui-lo, ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou consigo as nossas enfermidades, ele levou sobre si os nossos pecados, para que com todo o seu sofrimento pudesse nos trazer perdão e salvação. E aí no Evangelho de João, capítulo 3, texto lido no começo aqui do nosso culto ao nosso Deus, a palavra de Deus então nos disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, diante de tanto tempo já vivido na sua vida, você tem reconhecido que Cristo é o Filho de Deus e o seu Salvador, e que para isso Ele morreu na cruz em seu lugar? Pense nisto, porque hoje, nesta comemoração antecipada do Natal, você pode ter um encontro com Jesus. O Natal do mundo lá fora são muitas luzes, muitas festas, é o Natal do Papai Noel, é o Natal dos presentes, e nada disso tem sentido, porque o verdadeiro Natal é Jesus. A preciosidade do Natal é você crer em Jesus, é você seguir Jesus como seu Salvador e Senhor, é você viver para Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz que brilhou entre nós, é a esperança que Deus nos deu
da vida eterna. No capítulo 1 de João, está escrito assim, no versículo 6 em diante: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Nós o conhecemos como João Batista, não o evangelista que escreveu esse livro. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Intermédio de que Cristo é a luz, que Cristo é o nosso Salvador. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então Jesus, ele traz a sabedoria perfeita, a verdade, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento da vida e da eternidade. O que Jesus disse a respeito dele próprio, registrado pelo evangelista João, capítulo 8, verso 12? Ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a luz tem tudo a ver com a presença gloriosa de Deus, a sabedoria de Deus, a santidade de Deus. No capítulo 3, se continuarmos lendo aqui o Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: a luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más ou pecaminosas. Infelizmente tem muita gente que ama a vida de pecado do que uma vida de santidade com Deus. E, infelizmente, de uma maneira geral, todos estão muito mais apegados a esta vida terrena do que em preparação para a vida celestial. E nós não sabemos nem o dia nem a hora que vamos partir, ou nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar aqui de novo. Voltar de novo porque ele veio quando nasceu, mas ele vai voltar de novo para julgar o mundo, o juízo final, e completar a obra da salvação que ele deu para cada um de nós. Como a obra de salvação vai ser completa? Porque o reino celestial, o reino de Deus será estabelecido em um novo céu e nova terra no lugar desta terra. Então o primeiro céu, esse céu que a gente vê, e essa terra que a gente vive nela, isso passará. E Deus vai fazer novo céu e nova terra, onde não haverá mais o pecado, onde reina a justiça. E nós não somente viveremos, mas nós reinaremos com Cristo para todo sempre, ou seja, pelos séculos dos séculos. Então, a verdadeira luz brilhou entre nós, Jesus nasceu, Ele é a nossa esperança. Quando o apóstolo Pedro foi anunciar a Cristo para os judeus, logo após a vinda do Espírito Santo, ele diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus é a única esperança, Jesus é a única certeza de salvação, a única certeza de vida eterna, a única certeza de vida com Deus. Como Ele próprio disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, que nessa noite que estamos relembrando o Natal de Jesus, não é suficiente apenas saber que Ele nasceu para ser o nosso Salvador.
Não é suficiente apenas saber ou conhecer que Ele é o Filho de Deus. É necessário abrir o nosso coração e entregar a nossa vida a Jesus. Recebê-lo. Porque só assim poderemos ter o privilégio de nos tornarmos também, como Ele já é, filhos de Deus. Ele é filho, gerado do Espírito Santo, através da Virgem Maria. E nós nos tornamos filhos por adoção, mediante a fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim em João, capítulo 1. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Notem que tristeza, né? Estava no mundo e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Mas a todos quantos o conheceram, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Existe um ser que conhece mais de Jesus do que qualquer um de nós. Esse ser é o próprio Satanás. Ele sabe que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. É o Santo de Deus. É o Cristo prometido. Ele sabe disto. E ele se submete à autoridade de Jesus. Porque ele é uma criatura que o próprio Jesus, na condição divina, também fez. Não o fez como Satanás, o fez como um anjo perfeito em beleza, em sabedoria, querubim para cuidar do jardim de Deus, e conduziu a adoração a Deus, mas ele caiu na condenação de inimigo de Deus, ou de diabo. E ele sabe mais do que qualquer um de nós, de Bíblia e do próprio Jesus. E no entanto, está perdido, condenado. Não há salvação para ele. Então, todo o conhecimento que a gente deve ter de Jesus deve nos levar a uma vida de fé, a uma vida de salvação, a uma vida consagrada a Deus, a viver a realidade da vida eterna e não simplesmente em viver para este mundo. Não é pecado você ter bens desta vida, mas se o propósito da sua vida é apenas a prosperidade neste mundo, ignorando a realidade do reino de Deus, ou o governo de Deus na sua vida, você está perdido. Está perdida. Porque nós já temos a promessa de Jesus que, se buscarmos como prioridade o seu reino e a sua justiça, Ele não vai nos deixar faltar nada para viver. E não vamos levar nada desta vida. Não trouxemos nada quando nascemos, não vamos levar nada quando morrermos. Então conta-se que Alexandre o Grande, ele, quando estava para morrer, ele disse para os seus médicos: olha, eu quero que vocês levem o meu caixão, e eu quero que deixem os meus braços abanando do lado de fora. E eu explico por quê. Eu quero que vocês entendam que vocês não têm o poder nem da vida nem da morte. E do mesmo jeito que a gente chegou nesse mundo, sem trazer nada, a gente vai voltar para a eternidade, de mãos abanando, sem levar nada também. Então é isso, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estamos aqui nesta noite celebrando o Natal de Jesus. Nós devemos abrir o nosso coração para Jesus. Então tem até um hino do nosso cantor cristão, né, que diz o seguinte:
Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão? Abra então de par em par a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E quem é a luz do céu? É Jesus. Ele é a luz do céu, Ele é a luz da vida, Ele é a luz deste mundo. E só Ele pode iluminar as nossas vidas para nos levar ao arrependimento e confissão de pecados e receber dele uma nova vida de Cristo. Então Ele é a nossa esperança. O amor de Deus se fez menino e habitou entre nós, porque um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que Jesus não continuou menino, ele se tornou um adulto. E aos 30 anos ele então começou o seu ministério. Durante 3 anos ele exerceu o seu ministério de ensinar, de pregar e de preparar os seus discípulos para o estabelecimento do seu reino. O reino de Deus já está dentro de nós, é o governo dele na nossa vida, é Cristo vivendo no nosso coração. O reino de Deus só não está no coração de quem não creu. E quem não creu ainda não pode ter o direito de ser filho de Deus nem fazer parte do reino dos céus. Como Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A Virgem concebeu e deu à luz um filho, cujo nome é Emanuel. Mas em Lucas, quando o anjo anunciou para Maria o nascimento de Jesus, disse: olha, você colocará o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no Evangelho de João ainda, quando João Batista, ele encontra com Jesus, ele vai dizer de Jesus o seguinte para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus seria o sacrifício que Deus faria por nós. Sacrificou o seu próprio Filho para julgar e punir o nosso pecado. E para que, pelo arrependimento e confissão dos nossos pecados a Ele pudesse nos perdoar. E a maravilha de tudo isso é que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, desfazendo na sua morte a escravidão e poder do pecado para nós, sim, para nós os que cremos, e pode fazer isso na vida de que ainda deve crer, e se não crer, vai morrer no pecado e condenado. Mas ele, além de morrer, desfazendo esse poder e essa escravidão, removendo a culpa, a condenação, ele ressuscitou derrotando a morte. De forma que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o próprio Jesus diz o seguinte: na verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é uma bênção que a gente recebe pela fé. E por que eu vivo por Cristo? E por que eu estou vivendo, dedicando a minha vida a Ele? Porque eu creio nele. Não me importa se milhares e milhares de pessoas não creem. Eu creio em Cristo. E sabe por que eu creio em Cristo? Porque Deus o revelou a mim. Sabe por que você crê em Cristo? Porque Deus o revelou a você. E sabe por que Cristo salvou a mim e salvou você? Porque Deus o Pai nos deu a Ele.
O Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da justiça, do juízo de Deus e operou em nós, mediante a fé, que por meio de Cristo nos foi concedida uma nova vida ou um novo nascimento, a conversão. De maneira que Deus, no seu grande amor, com a sua misericórdia e graça, se revelou Salvador para mim e para você. Quando a gente pensa assim, Jesus vai voltar, mas tem tanta gente perdida. Então, perdida por quê? Porque não crê. Tem oportunidade de crer? Tem, porque o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, são anunciadas a todos. E a palavra de Deus diz claramente: quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as gentes, então virá o fim. Ninguém terá desculpas diante de Deus para poder dizer: eu não criei porque não ouvi. Porque todos ouvirão e todos saberão que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. O grande problema é que as pessoas amam mais o pecado do que Jesus, ou seja, amam mais as trevas do que a luz. E toda vez que ouvem o Evangelho, ficam aborrecidas, sabe por quê? Porque o Evangelho confronta o pecado. Porque o Evangelho chama ao arrependimento. Porque Deus não pode conviver com o pecado. E ninguém tem o direito de entrar no céu com o pecado. Mas vamos entrar lá, lavados e purificados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Amados por Deus, guardados por Ele, conduzidos por Ele por meio do Espírito Santo, olhando para Jesus e seguindo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Então o amor de Deus se fez menino e habitou entre nós. O Salvador veio ao mundo para nos resgatar. Jesus tem um convite para todo pecador. Um dia, eu entreguei a minha vida a Jesus aceitando o convite dele. Creio que muitos aqui também entregaram a vida a Jesus aceitando o convite dele. E qual que é o convite de Jesus? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Mas mesmo diante do convite de Jesus, ele disse acerca de algumas pessoas: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, só podemos ter vida eterna indo a Jesus. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode nos salvar. Que bom que Deus o enviou a este mundo. Que bom que Jesus nasceu. Que bom que Jesus já vive em mim. Que bom que Jesus já está vivendo em você. Mas será que temos alguém aqui que Jesus ainda não está vivendo em seu coração? Alguém cuja vida ainda não está entregue a Jesus? Eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Ninguém nasce crente. E ninguém é crente por hereditariedade. Eu não posso crer para minha esposa, nem ela pode crer para mim, por mim. Não posso crer pelos meus filhos e eles também não podem crer por mim. Cada um terá que dar a sua resposta ao convite de Jesus. Cada pessoa tem que declarar ou não a sua fé em Jesus. É claro que quem não crê não precisa dizer mais nada, né? A sua própria vida, as suas obras já dizem que ele não crê. Agora aquele que crê, ele se adianta em dizer: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus,
Eu creio que o Senhor é o meu Salvador, o Senhor morreu por mim na cruz, o Senhor ressuscitou para me dar a vitória da vida eterna. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me disponho a seguir o Senhor, e eu sei que sozinho eu não posso, então é com o seu Santo Espírito que eu vou seguir o Senhor, é com a sua palavra que eu vou ajustar a minha vida para santificá-la ao Senhor. Eu quero viver conforme a tua vontade. Dirija a minha vida. Tu és o dono da minha vida. Eu te recebo como meu Salvador. Entrego a ti a minha vida para ser tua. Cada pessoa tem que fazer isso para ser salva. A menos que o coração está incrédulo e não vai fazer essa decisão. Então, filhos de crentes precisam também aceitar Jesus como Salvador. O cônjuge que ainda não é crente precisa entregar sua vida a Jesus para recebê-lo como Salvador. Porque lá no céu, todos deveremos ser filhos de Deus. Lá no céu não vai ter nem papai, nem mamãe, nem irmão, nem irmã, nem marido, nem mulher. Seremos todos irmãos, membros da família de Deus. Pelo menos isso a gente conhece na Bíblia, mas muitas outras coisas mais que poderíamos pensar ou imaginar, só mesmo chegando lá para saber como é que vai ser. Mas pode ter certeza que vai ser maravilhoso, esplêndido, perfeito, porque o céu é um lugar de vida completa, de vida plena em Deus, onde Ele satisfaz todos os anseios e necessidades da nossa alma, não por capricho, mas para que reflita a sua imagem e a sua semelhança, a glória dele. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já está seguindo a Jesus como seu Salvador? Hoje é um momento oportuno para você fazer isso, se ainda não fez. Curva a sua cabeça agora e esteja falando com Deus neste momento. Você que já entregou a vida para Ele, agradeça a Jesus, porque Ele veio ao mundo para te salvar e Ele já está agora com você, em seu coração, porque você foi revelado pela palavra de Deus que deveria ser crente e agora entregou a vida a Cristo, está seguindo Ele como um crente fiel, ou uma crente fiel, e que seja fiel de fato, porque não basta simplesmente ter um nome de crente, porque até os demônios creem, lembre-se disso, até os demônios creem, mas o crente de verdade é aquele cuja vida é consagrada a Deus, é dedicada a Deus, santificada a Ele, e vive para a honra e para a glória dEle. Agora, se temos aqui alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, este é o momento de você fazê-lo. Deus te obriga a crer e a entregar a sua vida para Ele? Não, Deus não vai fazer isto. Mas Deus está te revelando que Ele ama você, que Ele enviou Jesus para te salvar e que você precisa aceitar o convite de Jesus, entregar para Ele a sua vida. Pode me procurar depois deste culto, dizer: pastor, eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero agora aprender como devo viver para Ele. E nós vamos estudar e vivermos juntos a palavra de Deus. E vamos viver como igreja dele aqui juntos também, para a gente poder adorar e servir o nosso Deus. Deus te abençoe, irmão, irmã. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, e que a salvação de Cristo esteja com todos. É o meu desejo, como eu sei que é o desejo de Deus em primeiro lugar. Que adianta viver toda uma vida neste mundo e depois ficar perdido? Não poder ir para o céu, não poder viver e nem ver a glória de Deus. Deus te ama e por isso Ele enviou Jesus. Deus não quer que você se perca, por isso Ele te chama ao arrependimento e à entrega da sua vida a Cristo. Por isso Cristo te convida: vinde a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
E Jesus ainda fala assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que você vá para o céu e que você não se perca para poder ter que enfrentar e sofrer um inferno de horrores. Deus te ama para te dar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. A luz dele para a sua vida, a esperança dele para você da vida eterna, a certeza disto, e para poder viver com você e você poder viver com ele. Deus te abençoe, que a palavra dele fique no seu coração e que você não apenas conheça essa palavra, mas possa viver em resposta a ela, viver para Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora nosso Pai eterno, por causa dele, que nos perdoou e nos salvou, por sua graça e sua misericórdia, Pai eterno, nós te louvamos e te adoramos, pois tu és o nosso Deus, e somos gratos a ti por ter enviado Jesus, que nos salvou, e somos gratos ao Senhor por estar conosco e nos conduzir por meio do seu Santo Espírito a uma vida de fé e fidelidade a Jesus, guardados nele para a vida eterna. Muito obrigado. Graças te damos. E eu peço ao Senhor que todos que têm recebido esta palavra possam estar guardando em seus corações agora a decisão e a entrega de suas vidas a Jesus. E aqueles que já o fizeram, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, vivendo para o teu reino e para a tua glória como prioridade das suas vidas. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa, Jesus, a tua igreja, e edifica a tua igreja, e que o Senhor nos dê sempre uma vida vitoriosa em ti, para a tua glória, para a glória do Pai e para a nossa edificação em ti, levando-nos a uma vida semelhante à do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos a ti, no teu nome, Jesus, nós falamos com o nosso Pai, e conjuntamente com o Espírito Santo. Amém.